Meus amigos, é que a situação da Bolsa Brasileira não tá nada bacana e não tende a melhorar enquanto a situação do Brasil não melhorar, porque não se engane, a Bolsa é um reflexo da situação do Brasil. Também tem a questão do macroeconomia, do mundial? Tem, obviamente. A dinâmica continua aquela, taxas de juros altas por mais tempo. É isso aqui que nós estamos vivendo já nos últimos meses ainda, estamos nisso. Mas não adianta a gente se enganar. A nossa bolsa vem tendo a pior performance das principais bolsas do mundo. Então, assim, se o juros americano vai se manter ali na alta de 5,5% por mais tempo, é ruim para todas as bolsas de todo o mundo. É ruim para o México, é ruim para o Chile, é ruim para todo mundo. Não é ruim só para o Brasil ou exclusivamente mais para o Brasil. É ruim para todo mundo. E o que acontece é que a bolsa brasileira está sofrendo mais do que várias outras bolsas. Aliás, todas as principais bolsas do mundo estão performando melhor que a gente. Isso porque nós temos aqui uma situação de dúvida, né? Numa situação de incertezas fiscais, incertezas econômicas, incertezas do arcabouço fiscal, incertezas sobre o quanto é o nível de poder do Haddad. Será que ele é apenas um fantoche? E aliás, falando em governo e arcabouço fiscal, a Cosan meteu o pau no governo, meteu o pau no arcabouço fiscal. Vamos entender tudo o que está acontecendo. Então a gente começa exatamente com o exterior, né, com o payroll dos Estados Unidos, onde foram criadas 272 mil vagas de emprego em maio, o que foi bem mais do que o esperado. O pessoal estava esperando a criação de 185 mil. Isso aqui mostra, primeiro ponto, que a economia dos Estados Unidos está forte e por ela estar forte tem uma tendência de manter o mercado aquecido e tem uma tendência de se manter a necessidade de manter essa taxa de juros ali alta por mais tempo, alta no caso aqui 5,5%, ou de repente quando for cair mais devagar, né? Então essa é a narrativa, juros altos por mais tempo, continua ainda mais com o payroll vindo forte. Isso aqui também afasta aquele ponto, né, que o pessoal nem está mais falando nisso, que é a recessão severa dos Estados Unidos, né? O pessoal também costuma fazer um exagero, tá? Isso aqui, essa palavra exagero, a gente também sempre tem que estar tentando entender no que acontece com o Brasil. Existem muitos ativos que, em meio a esse ruído todo do Brasil, tendem a dar algum desconto. Depois de dar uma olhada nisso, mas vamos continuar aqui. Então, primeiro, essa narrativa aqui de juros altos por mais tempos é reforçada nessa semana com o payroll. E aí quando vamos olhar então o comportamento da Bolsa Americana ontem, ele praticamente ficou no 0 a 0 ali, não subiu nem caiu. E aí quando pegamos um prazo um pouco maior de um mês, subindo 2,6%, e no ano atual subindo 12,8%, o S&P 500 lá nos Estados Unidos. Aí a gente vê o Ibovespa ontem caindo 1,7%, no último mês caindo 5,8% e no ano atual caindo 9%. E isso tudo somado ao dólar, ao qual eu gosto de partir do princípio mais simples possível, que é o quê? Eu tenho ali de tempos em tempos uma premissa básica para o dólar, e aí sempre que o dólar está abaixo desse valor, eu vou lá e transfiro um dinheiro, deixo um dinheiro dolarizado. Não adianta, os analistas, se os caras não conseguem acertar o valor da bolsa ou do ativo, que é mais fácil ainda, de uma ação, né? Como é que eles vão acertar para onde vai o valor do dólar? Ninguém sabe, é tudo aí palhaçada dos caras querendo adivinhar. Então, dólar abaixo de 5 para mim ok, sem grandes estudos técnicos. Enquanto está acima, aí eu fico um pouquinho esperando aqui. De tempos em tempos eu vou ter que aumentar esse valor. Por quê? O dólar perante ao real sempre ganha espaço. Então olha só, ele deu aquela disparada, aí depois ele caiu, aí é nesse mundo aqui, né? Em vez do pessoal ir atrás do dólar, que eu falava que estava pondo ali o dólar, que o pessoal achava, não, que o dólar vai cair, não sei o que, vai ficar... o pessoal começa a viajar, né? O que acontece o dólar aqui deste fundo, por exemplo, ali, que é praticamente no começo do ano, né? Se a gente pegar aqui, ó, dia 1, ele já sobe aqui 10 e tantos por cento, né? E uma forma bem basicona de você pelo menos ter uma premissa básica para o valor justo do dólar seria você observar o índice Big Mac. Então, por exemplo, neste momento, o dólar está um pouquinho acima do preço justo, que seria 4,81 pelo índice Big Mac. Só que o índice Big Mac ele não é perfeito, mas ao longo dos anos ele tem mostrado ali mais ou menos assertivo. Então o que eu faço? Eu pego o índice Big Mac, dou algum plus em cima disso, uma porcentagem acima, eu vejo que o dólar está caro ou não. Na verdade, para mim, está até com um pouco de folga ainda. Não me sentiria tão assim ruim uma transferência de dólar nesse momento, pensando no longo prazo. Porque o longo prazo, dá uma olhada, né? Vamos lembrar isso aqui. Olha só o que o dólar faz no longo prazo, né? Ele dispara aí, ó, 200 e
200 e tantos por cento, porque somos um país de terceiro mundo, somos um país onde o povo ali acha que preço baixo de gasolina é indicador de presidente bom, né? O pessoal não entende de economia. E aqui nós já temos a primeira dica importante: estratégia. Tenha uma estratégia. Ah, o dólar tá caro agora. Tá bom, eu não vou discutir se o dólar tá caro ou barato, na opinião sua aí, você que vai decidir, mas o grande ponto é: você já tem um preço ali de quando você começaria a passar aos pouquinhos o dólar? Tem? Beleza, já é o primeiro ponto. Qual o segundo? Já tem uma conta para você ter a possibilidade de rapidamente fazer um Pix aí e transferir reais para dólar. Tem várias aí, no caso eu utilizo a Coinfire por conta das taxas que não existem na Coinfire, é sem taxas. O spread também, as outras cobram aí uns spreads que acaba atrapalhando muito. Mas, então, você tem que começar no planejamento. Já abre uma conta na Coinfire, já deixa aberto lá bonitinho. Quando o dólar chegar ao preço que você acha bacana, já começa a transferir ali aos pouquinhos. Na Coinfire tem ali a renda fixa em dólar, rendendo a taxa de juros americana, que é 5,5%. Todo dia eu estou recebendo aqui, ó, 1,54. O importante é o seguinte: além de você deixar um dinheiro em dólar rendendo na renda fixa, você está sempre atento ao que acontece na bolsa americana. Se cair lá, você pode estar comprando ativos. Pode ser o S&P 500, que o próprio Buffett recomenda, pode ser a Berkshire Hathaway. A Berkshire tem um caixa gigantesco. Vocês já viram o vídeo que eu mostrei da Berkshire Hathaway? O Buffett só tá ali, ó, com a boca de jacaré, né, misturando Barça com o Buffett agora, esperando grandes quedas nas ações para sair as compras. Então também eu acho bacana. Ou, de repente, aquele ETF que eu mostrei esses dias, que é o exemplo do SCHD, que eu já expliquei em outro vídeo, que é um ETF de crescimento de dividendos, que tem ações mais baratas nesse momento. Ele até subiu menos que o S&P 500, mas tudo bem, porque ele está mais descontado. Mas você tem que ter aqui uma estratégia, senão você vai ficar sempre ali esperando. E você poderia começar abrindo conta na Coinfire, utilizando o meu código de boas-vindas e concorrendo a ganhar até R$ 1.500 em ações do Banco do Brasil. Link na descrição do vídeo e nos comentários fixados. E voltando aqui à Bolsa Brasil, vamos entender o que tem feito a Bolsa cair ainda mais nesses últimos dias. Mas primeiro eu preciso destacar que eu venho sendo comprador da Bolsa Brasileira. Já falei várias vezes para vocês que eu tenho poucas metas na minha carteira e uma delas é ter 30% no exterior. Inclusive eu estou aquém dessa meta, estou percorrendo atrás dela, só que como a Bolsa subiu muito, eu fui desacelerando demais as compras, né? Então, na verdade, eu deveria ter continuado mais intenso ali, mesmo com a bolsa subindo. Mas paciência, né? Continuo ali com a minha meta de ter um exterior, eu acho importante, mas não vou deixar de aproveitar a oportunidade daqui do Brasil, porque a bolsa está barata. Embora ela sempre possa cair mais, a gente tem que tentar isolar um pouco a economia, porque é difícil a gente prever até quando os governos vão fazer besteira, e tentar focar um pouco mais também nos ativos. Alguns deles aqui estão muito descontados, mas essa é a minha visão. Então, olha só, vamos ver aqui a curva de juros futura do Brasil. Então, aqui de verde está como estava a curva de juros lá no dia 7/5, aqui para baixo. Olha só, quanto menor, vamos dizer, melhor as premissas para a economia brasileira. De laranja, a gente já viu que estava no dia 6/6, então deu uma pioradinha no cenário. E aí, do dia 6 para o dia 7, deu esse salto aqui, com os acontecimentos envolvendo principalmente lá o Haddad, tá? E o arcabouço fiscal. Então vamos dar uma olhada no que aconteceu. Então o que aconteceu ontem foi uma reunião do Haddad com banqueiros do Santander, e está tendo aqui duas conversas, né? Os banqueiros do Santander estão aqui dando a impressão de que o Haddad é meio que um fantoche do Lula, que o arcabouço fiscal não vai ser respeitado, ou de repente também existe a narrativa de criação de novos impostos. O Haddad disse que não é bem assim, ele disse que não vai quebrar o marco fiscal, que o mercado não soube entender ali, interpretar as falas dele sobre contingenciamento de despesas obrigatórias. O Haddad dá a entender que o governo, para buscar o equilíbrio fiscal, vai tentar controlar as despesas, o que eu acho bastante difícil, enquanto o mercado está entendendo exatamente que vai deixar a bagunça acontecer, né? Então, como vocês devem se lembrar, o arcabouço fiscal ele veio para substituir o teto de gastos, que era excelente, ainda mais para o Brasil como um país de terceiro mundo, que é gastador, ele tem que limitar os gastos. Mas o que acontece é o quê? O governo substituiu ali pelo arcabouço fiscal, que na teoria, se fosse 100% seguido, até que poderia ser bom, que é você crescer as receitas e as despesas de forma conjunta, só que já começa errado com as premissas que o governo faz, que ele vai gastando pensando que a receita sempre vai crescer, e não é bem assim, já começa errado daí. Tem um limite de gastos mínimo ali, que ele vai ter que crescer, enfim. Tem uma série de coisinhas erradas, mas vamos voltar até para um ponto mais básico, que é o quê?
Para crescer as despesas, teria de crescer as receitas. O governo poderia pensar no longo prazo e falar: pô, vamos fazer essa receita crescer, o país crescer, e aí a gente vai crescendo as despesas gradativamente. Que bacana, despesa de forma ali inteligente, não vamos gastar em qualquer coisa. Só que o governo faz tudo ao contrário. Ele resolve as receitas de hoje. E como se resolve as receitas de hoje? Eu não posso fazer o Brasil crescer de um ano para o outro, de um mês para o outro. Não posso. Como é que eu faço? Impostos. Impostos vão me dar uma receita de curtíssimo prazo e dane-se, eu não estou nem aí me lixando para o futuro. Eu aumentando a receita de agora, eu encaixo mais despesas, eu posso contratar os companheirados à vontade para esse país. E é isso que o governo quer. Você acha que ele está se importando com o futuro do país? O governo não. Ele quer encaixar as receitas maiores agora, com impostos novos, para encaixar os companheiros hoje. Né? Depois a gente vê, depois a gente quer mais impostos. Essa é a narrativa sempre do governo. Né? A decisão ficaria então a cargo do presidente Lula. Essa é a primeiro vazamento que o Santander falou. Então, teoricamente, o Haddad ali é um fantoche que não consegue nem dizer o que realmente vai acontecer. Então, segundo os participantes aqui da reunião com o Haddad, a sensação é que a agenda econômica não depende apenas do ministro da Fazenda, enquanto alguns viram nenhuma indicação de flexibilização da atual regra fiscal, outros captaram que não haveria disposição do governo para cortar gastos, o que colocaria limite de despesas do arcabouço em xeque. Ou seja, que não estariam cumprindo com o arcabouço, o que seria péssimo, né? Outra saída péssima seria a criação de impostos, e a gente entra na linha ali que o CEO da Cosan falou. Só uma correção, que eu havia dito que era o CEO da Cosan, na verdade foi o Ometo que disse, tá? Então o Ometo disse que o governo está mordendo pelas bordas, mudando as regras para arrecadar mais. Ele é o presidente do conselho do grupo Cosan e ele disse que o arcabouço fiscal estimula o governo a trabalhar furiosamente para aumentar a receita e poder gastar mais. Então ele diz: quando esse arcabouço fiscal foi lançado, eu não acreditei nele. Por quê? Porque ele é baseado na ideia de permitir que aumentasse as despesas na medida em que a receita aumentasse. É claro que o governo trabalhar furiosamente para aumentar a receita e assim poder gastar mais. Esse arcabouço claramente reflete a visão de alguém que quer que o governo gaste e não reduzir a dívida pública. E para o aumento, o arcabouço fiscal em substituição do teto de gastos, ele acaba favorecendo demais a taxa Selic ficar nas alturas, que é uma visão oposta a incentivar a iniciativa privada, de seguir um caminho muito mais barato e muito mais eficiente para o nosso país. E ele lançou uma polêmica que é a verdade para a maioria dos brasileiros aqui, acredito que nós do canal não, né, pelo menos. A experiência mostra que uma família não consegue fechar as contas com 2.000, também não vai conseguir viver com 50.000, porque ela tem dentro do DNA de gastar mais do que ganha. Isso está em sua natureza. Aliás, isso aqui é um pouco, né, da visão consumista dos Estados Unidos. A gente já entra em outra história, né? Mas o americano, é que o americano ainda consegue se manter ali controlado nos gastos, mas ele também tem esse consumismo. E nós, como terceiro mundo que ganhamos menos, temos essa mania também de consumismo. Mas isso é uma outra história completamente diferente, né? Eu não sou adepto do consumismo. É óbvio, acho que a maioria de nós aqui que é investidor, a gente gosta de investir e pensar no longo prazo. O consumismo é uma forma de pensar no curto prazo também, né? Enfim, o Aumento continua dizendo que o governo está mordendo pelas bordas, eles vão mudando as regulamentações para arrecadar mais, sai a lei de um jeito, depois eles soltam normas para te morder e para atuar. Eles nunca estão preocupados em interpretar a ideia do legislador. Eles estão preocupados em morder e estão fazendo isso. Isso é claro, né? Eles estão toda hora mudando e cutucando e interpretando diferente as regras para arrecadar mais impostos, né? Sempre tem uma justificativa para um novo imposto. É que não sei o que, não sei o que lá, e a gente vai ter que pôr esse imposto. É sempre uma novidadezinha, uma coisinha que vai justificar a criação de um novo imposto ou aumento de um imposto para nós. É isso que eles vêm fazendo, aumentar os impostos para poder gastar mais. E mesmo assim eles não estão conseguindo dar conta de tanta gastança, né? É caro, os companheiros. E amanhã eu vou comentar com vocês o que eu tenho comprado nos últimos dias, como está ali a minha reserva de oportunidade. Mas até lá, considere conhecer meu curso de investimentos, que está na descrição do vídeo e nos comentários fixados, para você realmente aprender tudo possível da renda variável, desde análise fundamentalista até valuation das empresas, estratégia. No curso eu não falo de política, porque não vem ao caso, porque a gente está focando muito no curto prazo. E acredite, política
acaba sendo uma questão de curto barra médio prazo. O grande problema é que às vezes esses ruídos no Brasil ficam se estendendo, mas a gente pode ignorar um pouco isso e focar nas empresas. Sempre o foco é as empresas. Por mais que a gente fique sempre de olhos atentos com a política para nos dar oportunidades, o foco sempre tem que ser as empresas. Tanto que no meu curso eu não falo um A sobre política, tá? Enfim, se cadastre no meu curso, ele provavelmente é o único que eu conheço aqui que tem esse foco nas empresas que nós vamos começar a trazer aqui neste mês, cada mês um setor e uma empresa diferente para a gente entender mais e mais sobre elas, porque no final das contas é isso que vai fazer você um bom investidor no longo prazo. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!